Boa noite, igreja. Boa noite. Aqui é graça e paz ou é paz do Senhor? Então, graça e paz do Senhor. Vocês estão bem? Sim. Ai, Bia, só não me chama de senhora, pelo amor de Deus, me sinto tão novinha. Gente, essa aqui é a bandeira do povo cigano. Como o Brasil é a nossa nação e o povo cigano é uma nação dentro de uma nação, posso colocar aqui também? Bandeira do povo qual eu sirvo. Bom, eu vou me apresentar oficialmente de onde foi que essa igreja tirou essa missionária, né? Eu sou a Márcia Freitas, sou missionária efetiva da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Então, eu sou das igrejas Batista, e ali está a minha filha me acompanhando, a Maria Victória, que é a missionária mirim da Junta, me acompanha em tudo. Onde eu estiver, Maria Vitória está também. É uma bênção. E aí, eu vim aqui no podcast. Quem assistiu o podcast? Oh, que bênção, né? Foi muito bom, foi... Tem que assistir o podcast. Viu? Muito bom. Isso. E foi muito bom, inclusive para mim, né? Falei para o pastor que foi a primeira vez que eu fui no podcast presencial e foi uma bênção. Então, esta igreja já é uma bênção na minha vida e na Missão Batista Cigana. Muito obrigada por nos receber, por nos convidar, por confiar na nossa palavra aqui. Estou muito feliz de vir aqui hoje. Jesus está neste lugar. Amém? Fiquei muito encantada assim, de ver Jesus operando aqui, trabalhando aqui no meio. O Espírito Santo do Senhor movendo este lugar. Realmente eu estou contagiada pelo Espírito Santo aqui neste lugar. Como eu trabalho com o povo cigano, quem conhece cigano aí? Quem já viu? Todo mundo já viu cigano? Eu sei que nós estamos na igreja, sei que nós estamos online, mas eu gostaria de perguntar para vocês. Quando fala assim de cigano, o que vem à mente de vocês? Leamão, enganador, o que mais? Oi? Amaldiçoar, o que mais? Não para em nenhum lugar. Eu tô quase assim. O cigano, diante da nossa cultura brasileira, nós aprendemos tudo isso, realmente. Eu aposto que muitas vezes algum parente, né, ou a avó, ou a tia, fala, não vai ali, tem cigano. Né? Não chega perto, porque tem cigano. Né? Eu mandei um vídeo, acho que o pessoal da mídia deve estar tudo ok. Sou cigano, sou brasileiro. Coloca para mim, para a gente assistir um pouquinho esse vídeo. Ele está pedindo para esperar. Abra o seu coração para assistir esse vídeo. Ele é muito forte. Toda vez que eu assisto, eu fico impactada. E olha que eu já assisti, já está indo para 200 vezes já. Aí. Como é seu nome? Hernandes. Meu nome é Jéssica Valari Miranda. Natan Brechak. Thaís Fedorovitch. Giovanni Garcia Soares. Bárbara Jovanovic. Christian Samuel Brechak. Graziele Garcia Soares. O que você mais gosta de fazer? Jogar bola, soltar pipa. Eu gosto de brincar. Gosto de andar de bicicleta. Gosto de várias coisas. Gosto de cantar. Futebol, jogo de luta. Brincar de boneca. Eu gosto de música, eu gosto de futebol. Jogar bola. Pega-pega, esconde-esconde. Eu queria estudar pediatria. Engenheiro civil, porque eles constroem casa, constroem prédios. Eu quero ser atriz. Ser um músico? Queria ser atriz de novela, porque eu acho muito legal. Matemática. Astronomia. Eu queria que você pegasse esse dicionário e procurasse a palavra cigano. Cigano, homem de raça errante de origem indiana que vive em vários expedientes.
homem de raça errante, Astuto, velhaco e trapaceiro. Trapaceiro. trapaceiro, pessoa que engana. Pessoa velhaca. Pessoa que engana. Não. Nós não tem nada a ver com isso que tá escrito nesse dicionário. Eu gosto de ser cigana, porque a gente tem uma cultura e minha família toda é cigana. Cigana é meu jeito de ser. É minha cultura e eu acho muito bonita. Vela, chopras, calimpos, camon. Vela, chopras, calimpos, gachon. Vela, pra todas as pessoas, porque do vê Murió na cruz. Isso é um preconceito. Eu tenho mau orgulho de ser cigana, sabia? Olhando o dicionário para ver, eu acho que até com expectativa, o que fala que cigano é? E quando se dá conta, lá está escrito que cigano é trapaceiro, que é enganador, que é um povo errante. Graças à luta de um cigano chamado Milva Cid, foi retirado do dicionário impresso essa definição, mas ele continua na internet, essa definição. Eu não gostaria de, como brasileira, chegar num outro país e ver a definição brasileira. Pessoa, gente, tudo alegre lá em outro país. Definição de brasileiro. Povo trapaceiro. Povo enganado. Povo do jeitinho, olha. Bandido. Já pensou? Gente, eu sou muito patriota. Eu sou. Eu gosto da minha nação, eu amo o meu país. E eu não gostaria de ver isso, porque eu não sou. Entende? Mas tem gente que é trapaceiro no meio dos brasileiros? Então tem no meio do cigano. Tem gente que é enganador no meio do brasileiro? Tem no meio do cigano. É normal, é gente como a gente. Só que é um povo que sofre uma estigma e um preconceito, uma discriminação no Brasil há mais de 500 anos. Eles estão desde 1574 aqui. Eles chegaram junto com os portugueses, eles foram degregados de Portugal, expulsos. Por isso viraram um povo errante, porque onde eles chegam, eles são expulsos, porque eles são um povo diferente. Por exemplo, é um povo bonito. O que vocês acharam do vestido? Bonito, né? Chamou atenção. Vocês também são um povo bonito, mas do jeito de vocês. Entende? Que nem teve um casamento esse fim de semana passado. Nossa, mas era um desfile maravilhoso. Eu fiquei encantada de estar lá no meio. Então, e aí a gente também olha essas coisas, mas é um povo bonito, mas é um povo que sofre um preconceito da sociedade. Eu já tive medo, gente, eu mudava de calçada também. Da sociedade, do Estado, muitos dos direitos deles são violados. Eu me formei em serviço social para trabalhar melhor na missão, para ajudá-los a garantir os direitos. Eu me especializei em políticas públicas para povos de minoria étnica, para que eles possam ter os direitos resguardados. E eu luto por isso. Mas tem o pior de todos, que é um povo que é invisível às igrejas. A nós, cristãos, nós somos preconceituosos com os ciganos. Muitos de nós, hoje vocês vão ouvir algumas coisas, não fazia ideia de que poderia ter um cigano crente, um cigano evangélico, que adora a Deus, que é correto, que faz... Isso é normal, gente, só que está longe dos nossos olhos, porque é um povo que nós decidimos separar dentro da nossa cultura. Nós aprendemos na nossa cultura de que eles são minoria e que eles têm que ficar afastados, que eles são diferentes. Nós aprendemos isso. Né? Mas aqui, como crentes, como cristãos, nós precisamos quebrar isso. Vamos ver Atos 10, 34? Uma lição que Pedro aprendeu e que nós, como igreja, precisamos aprender também. Eu estou na nova tradução, da linguagem de hoje. E Atos 10, 34 diz assim: Então Pedro começou a falar e disse:
Agora eu sei que, de fato, Deus trata a todos de modo igual. Eu vou para o 35 também, que diz assim: pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Pedro foi naquele momento que ele vê o lençol cheio de bichos, que Deus fala para ele matar e comer. Ele, Deus me livre, falou, não vou fazer isso, Senhor, é impuro. Ele falou assim, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. E aí teve toda aquela situação onde Deus também deu uma visão, Cornélio mandou chamar Pedro, e quando Pedro chegou, Cornélio era um grande adorador. E Pedro entendeu ali que Deus não trata diferente os judeus e os gentios, que seja qual for a raça, que ele quer salvar a todos. E ele quer que todos tenham a oportunidade. E ele deixou um instrumento na terra para fazer isso, que é a igreja, que é levar o evangelho, que ser instrumento de salvação, agentes de transformação. Somos nós, igreja. Mas nós precisamos quebrar todo esse preconceito que existe em nós. Nós vamos falar de nós hoje, da igreja. Porque o preconceito está em nós. O povo cigano é gente como a gente. Se quiser colocar a minha apresentação, o PowerPoint, o povo cigano é gente como a gente. Carente da graça de Deus como eu e você. Eu não sei quantos cresceram em lares cristãos, quantos foram resgatados pelo Senhor do mundo, vamos dizer assim, mas eu não nasci em lar cristão e um dia eu fui resgatada de um lamaçal. E assim o cigano também precisa ser resgatado. E nós, igreja, precisamos tirar essas vendas e alcançar esse povo. Nós somos os escolhidos para isso. O irmão falou no começo aqui que todos nós somos missionários, é verdade? Todos nós somos missionários, todos temos a responsabilidade da grande comissão de Mateus 28, de ir por todo mundo pregar o evangelho a todas as nações. O povo cigano é uma nação de minoria étnica dentro de uma grande nação, o Brasil. Assim como eles são uma nação de minoria étnica dentro de Portugal, uma grande nação. E assim vai em todos os países. Existe no Brasil 1.400.000 ciganos. Só que por que a gente não vê tantos agora? Tem menos, não tem, gente? Mas não tem menos. Sabe onde eles estão? Escondidos, para não sofrer preconceito. Morando de casa, não se identificando como cigano. E não é por vergonha. É para não sofrer violência. É para não sofrer preconceito. É para que o direito dele não seja violado. Entende? Então, não é por vergonha. Nenhum cigano, até hoje, eu não conheci nenhum cigano que tem vergonha da sua raça. Já andei por muitos lugares, não conheci até hoje algum cigano que tenha vergonha. Hoje nós estamos aqui. E sabe onde eles estão? O meu grupo? Fazendo culto lá na Missão Batista Cigana. Eles estão em culto lá. Um cigano está louvando, o outro cigano está levando a palavra. E, gente, são 15 anos de missão. Pode passar essa parte. Esse tema Minha Pátria para Cristo é que as igrejas batistas usam, né? E o versículo é muito pertinente, né? E ainda há muitíssima terra para conquistar lá em Josué. E tem mesmo muita gente para vir para Jesus. Pode passar? E aí é o projeto com o povo cigano. Olha a tenda, gente, como é bonita. A nossa igreja é uma barraca. É uma barraca, mas ela é muito bonita, a minha barraca. Ela é muito bonita e o povo cigano é muito bonito. Pode passar? Aí é a minha família, né? Hoje está a Maria Vitória comigo, mas tem o Vinícius, meu genro, meu filho Caio e minha filha Raíssa. Famíliona, pode passar? E aí nós inauguramos a Missão Cigana em 2011. Então nós fizemos 15 aninhos, debutantes esse ano. Foi dia 16 de maio a festa e nós tínhamos aí mais ou menos 20 igrejas reunidas para essa inauguração. Pode passar? E aí a nossa barraca, a nossa igreja. Eu estou desde o começo, eu cheguei uma semana depois da inauguração. Estou com 15 anos de ministério. E quando a gente inaugurou, era bem mais difícil do que hoje. E a gente achava assim que a gente não ia ver os frutos, porque é um povo não alcançado. E era um povo bem fechado, resistente. Por que resistente? Porque nós é quem temos o preconceito, não é eles. Então, eles eram resistentes a nos receber, com medo do que a gente ia fazer, com medo do que a gente ia falar, uma série de coisas. Mas olha a nossa barraca, ela foi montada e desmontada 3 vezes, porque caiu. O brasileiro não sabe montar barraca. Aí nós aprendemos. A última, que é essa aqui embaixo, que tem toda a estrutura, que tem cimentado, agora ela tem piso, agora ela está fechada com bambu e arame, porque as galinhas também vão para o culto. Então, a gente fechou, porque dava muito trabalho, todo dia ter que lavar a missão. Mas essa é a nossa missão. Pode passar?
E aí é a nossa equipe missionária. Não tem como trabalhar sozinha na missão. É impossível. E nós temos 12 crianças lá, e elas são crianças, gente, super, ultra, mega ativas. Sabe por quê? É dentro de um acampamento, um quintalzão para brincar o dia inteiro. Pensa se eu consigo segurar essas crianças na salinha. A igrejinha das crianças é maior que a nossa, que acho que aí não tem foto dela. Mas tem uma igrejinha, uma barraca só para as crianças, que é maior que a nossa. E a gente teve que fazer maior, porque elas precisam de espaço, elas têm muita energia. E aí é de frente com a nossa barraca. E a equipe, a Nilda, a Ivone, a Adriana, a Lu. Hoje a Adriana não está mais, ela seguiu outro caminho. E a Maria Victória cuidam das crianças, né? Da aula, faz cultinho. Quando tem meninas, que no momento só tem uma de 1 ano e uma de 12, tem balé. Mas no momento as meninas que estão lá não tem balé. A gente está procurando professor de jiu-jitsu, viu, gente? Precisamos de professor de jiu-jitsu, porque eu preciso fazer aqueles meninos gastar energia. Não é não? E disciplina, porque é muito bom, e com palavra, melhor ainda, né? Então, a gente tem projetos sociais lá dentro para que esse povo seja alcançado, não só por causa de um jiu-jitsu, uma manobra, não. É o evangelho ministrado dentro. O balé, quando as meninas faziam balé, todo o tempo tem oração, ministração da palavra e balé. E os passos também traziam disciplina. A Maria Vitória é bailarina desde os 2 anos, sempre lá, com os ciganos, no estúdio, mas sempre ajudando. A minha sobrinha, a minha outra filha, que dão uma aula de balé lá, né? E é necessário. Pode passar? Ali é o nosso coordenador, pastor Helder. Ah, mais uma foto. A gente gosta de tirar foto. É porque não é sempre que a gente está de vestido. Pode passar. A origem do povo cigano, a bandeira cigana. Alguém sabe de onde é essa aqui? Da Índia, né? É um povo que eles são provenientes do norte da Índia, onde um sheik comprou toda a terra de onde eles estavam e expulsou. E foi daí que começaram a ser errantes, como dizem, pelos caminhos. Cada um foi para um país diferente. Pode passar? E aí o povo cigano. Gente, não é um povo bonito? Olha para isso. Igual vocês. Igual vocês. Só que tem uma diferença. A gente está na paleta marrom aqui. Hoje eu vi todo mundo na paleta marrom e ali é tudo colorido, né? E é sempre colorido. Só uma vez que eu consegui combinar com uma cigana, vamos de amarelo e branco? Ela, vamos. Só esse dia que foi a vigília. Mas olha que povo bonito. Povo carente da graça de Deus. Esse cigano aqui, eu não sei o nome dele, gente, mas o apelido é Nego. Ali a maioria é o apelido, então o apelido é Nego. Pensa numa palavra poderosa quando ele pega o microfone para pregar. Entende? Só que se ninguém desse a oportunidade, se ninguém chegasse nele para evangelizar, se todo mundo olhasse para ele e dissesse, cigano não tem jeito não, cigano não vai não, como que faz para eles serem alcançados pela graça do Senhor? Nós somos responsáveis por isso, é a igreja do Senhor. O nosso sonho, que nem eu falei, a gente achou que não ia ver frutos, mas hoje a gente já batizou 12. Para a glória do Senhor. Deus é bom demais. E assim, alguns estão lá conosco, outros batizaram, já foram embora para outros lugares. Muitos outros já foram batizados em outros estados e ligaram, olha, eu batizei, mas eu ouvi a palavra aí, porque uma parte era nômade, os que estão lá estão há 1 ano e meio, quase 2 anos. De repente, eles decidem e vão embora, e vem outros. Aí a gente prega, batiza e vai embora, e vem outros, e o nosso trabalho está sempre recomeçando. É um eterno recomeço no nosso trabalho, e isso é bom. Isso é muito bom. Pode passar? Ó, as meninas bailarinas. As minhas bailarinas. Que lindas, né? A Maria Vitória, pequenininha, e ali a professora era da Igreja Batista Parada 15. Aí mudou depois. E ali, as mulheres têm um grupo chamado Guerreiras do Rei. E elas louvam ao Senhor, né? O nosso louvor lá é diferente de vocês aqui. O nosso lá é meio sertanejo. Eles gostam de sertanejo, eles gostam dos... Né? Bruna Carla... como é o nome? Da Nete, essas mulheres. E eu aprendi todas, assim, que eu canto junto, né? Pode passar. E aí, ó, a nossa nova geração, que são as nossas crianças. Eu tenho 2 crianças autistas lá. Aí a gente teve que aprender a lidar com autista. Olha só. E nós aprendemos a lidar com o autista. E isso é muito legal, porque a gente aprendeu a lidar com ele na necessidade dele, na especificidade dele. Não bastava ser cigano. Então, a gente teve que aprender tudo isso. E nós precisamos aprender mesmo sobre as pessoas que nós queremos evangelizar, sobre o morador de rua que nós queremos evangelizar, sobre algum dependente químico. A gente precisa aprender para ajudar melhor. Não é assim?
tudo que nós vamos servir, nós precisamos aprender. Não tem como a gente servir sem saber. A gente precisa ter essa preocupação de nos preparar para o campo. Nós fazemos treinamento de cultura cigana para todos que vão lá. Quando a igreja, quando quiser visitar, viu, bispo? Estão convidados para visitar o acampamento lá em Itaquaquecetuba. A gente recebe as igrejas, faz uma bagunça santa lá, visita todas as barracas, ora, louva. Aí os ciganos louvam com o louvor, e eu louvo, e fica uma bênção, é maravilhoso. Eu fiquei te imaginando ministrando lá. É, glória, porque lá como chama? A gente chama de a gente lá é pentebatista, pastor. É meio pentecostal com batista. Lá é glória a Deus o tempo todo. E os louvores assim. E tem saia para todo mundo, para quem for, hein? Ó, as nossas crianças, aí, pode passar, irmão, pode passar. A missão em ação, a gente trabalha o evangelho todo para o homem todo. Certo? Como eu falei, a gente tenta garantir os direitos, ser viabilizadores de direitos para eles. Então, essa foto aqui é na Secretaria da Habitação, onde a gente tenta negociar o terreno para eles, que eles estão há 50 anos, mas é de uma empresa. E os ciganos, aí todo mundo fala para mim assim, mas eles podem fazer uso capião, pode isso, pode aquilo, pode. Mas os ciganos, eles são muito gratos ao dono do terreno que deixaram eles ficar até lá, esse tempo todo. Então, contra isso, não há argumentos. Então, é mais difícil. Então, o que a gente faz? A gente viabiliza meios para que eles sejam atendidos na plenitude, nos direitos mínimos de atendimento. E aqui, ó, é visita com o CRAS, nas barracas, a gente leva o CRAS, leva a cidadania, a Kombi da cidadania, e vai levando todos os direitos para eles. Porque eu procuro mostrar para os ciganos, eu acompanho mais as mulheres, ando com elas, vou para as escolas, a gente consegue vagas em escola, né, para as crianças estudarem. Todos os ciganinhos estão na escola. Quando eu cheguei, nenhum estudava. E aí todos agora estão na escola, sem exceção. E isso é muito bom, porque assim, a gente faz parcerias para que a gente possa atendê-los, mas eles também têm o coração aberto para aprender o que tem que fazer de correto. Pode passar. Aqui, ó, é quando o CRAS vai nos acampamentos, nós temos 3 em Itaquá, e aqui foi quando a saúde com o CRAS foi, e ali é uma reunião com o PET. PET é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Quando vocês veem as ciganas na rua, vocês veem elas com crianças, não é? Mas não é porque ela gosta de carregar o filho para o filho ficar pedindo por ela. Não é isso, que é como as brasileiras fazem, as não ciganas. É porque ela precisa sair acompanhada de uma mulher mais velha, da sogra ou das crianças. Elas não saem sozinhas. As únicas que saem sozinhas é alguma outra que seja divorciada ou é anciã, ela pode. As casadas não podem, nem as solteiras. Então, existe esse cuidado da cultura, essa proteção, então sai com as crianças. O que o PET fazia? Pegava elas lá na rua e ligava para mim na cidade, né? Mas vocês estão com as crianças na rua. Eu falei, mas as crianças não estão trabalhando. Não, mas não pode, então vamos conversar. Aí levamos os ciganos para conversar com eles. E o que nós fizemos? Vamos arrumar a vaga, então vocês colocam as crianças na integral e vão trabalhar, aí arruma alguém para acompanhar, fechou. E foi isso que a gente fez. As crianças foram para a escola, a cigana foi trabalhar com a sogra e assim foi bom. Mas as crianças foram para a escola e a gente teve uma conversação e os direitos das crianças estão resguardados, entende? E assim, é trabalho do missionário isso? Tem gente que fala que não. Mas é a minha atenção à vida, o meu relacionamento discipulador, a forma de eu discipular elas é assim. É vida na vida, é acompanhando em toda a demanda. Quer dizer que na hora que morrer alguém eu não vou? Eu vou. Normalmente os pastores estão tudo lá. Mas aí na hora que precisa resolver um problema assim que elas não conseguem, eu não vou? Eu vou. Entende? Então a gente tem que ter o coração disponível, o coração disposto para que o Senhor faça o resto. Eu sabia tudo isso antes de... Não sabia. Eu fui perguntando, eu fui aprendendo e assim a gente faz. Pode passar? E o relacionamento discipulador. A gente dá estudos para as ciganas. Uma parte delas não lê. Agora elas são incluídas digitalmente. Todas têm celular, WhatsApp, fala, tudo. Mas até pouco tempo elas não podiam fazer escola. Agora, umas ou outras fazem mais tempo de escola. Então, a gente ajuda elas nessa questão e faz relacionamento discipulador, ensina a Bíblia, ensina a orar, ensina o que precisar. E ali está a gente na barraca fazendo um momento de estudo bíblico. Pode passar? E aí os batismos. Irmão, o cronômetro está parado. Se eu passar aqui, a culpa é do cronômetro, tá? Porque eu não estou com o horário aqui, não.
arruma aí para mim. E aí, os batismos. A Andréia, essa aqui, de laranja, foi a primeira a batizar, com 2 anos de missão. Nós ficamos 2 anos na escola. Gente, não é fácil. Ficar assim, a gente pregando o evangelho, ninguém se converte, ninguém batiza, não é fácil. Para um missionário, parece uma sequidão. E assim, eu sempre fui, no meu ministério, mesmo paralelo com os ciganos, eu fazia algumas ações de rua que as batistas têm, que é Jesus Transforma, 20 dias em alguma cidade evangelizando na rua. Cristolândia, eu fui 5 anos voluntária na Cristolândia, não sei se vocês conhecem, é uma casa de recuperação das igrejas batistas, que fica dentro da Cracolândia, que já não está a Cracolândia no mesmo lugar, mas a Cristolândia está. E eu servi 5 anos lá, as mulheres moradoras de rua, dependentes químicas, e, gente, não é fácil. Você aprende demais ali, né? Só que o povo é mais aberto ao evangelho. Você fala, eles estão sedentos. Agora, com o povo cigano era mais difícil, porque eles não paravam lá para escutar. E os cultos já teve todo o horário que você imagina, bispa. Todos os horários, imagina, no dia nós já fizemos culto lá. A Andréia foi a primeira, aquela Andréia ali foi a segunda, a Cida aqui foi a terceira, a Maria Vitória, minha filha, desceu as águas lá na missão. Pode passar. E aí depois foram tendo vários batismos, né? O Vando e o Tiago, eles são os que estão lá dirigindo o culto hoje. O Vando está pregando, o Tiago leva a primeira palavra, faz louvor. Todos ali cantam, gente, que eles têm um dom para cantar. Graças a Deus, porque teve um tempo que eu dirigi o culto, pregava, cantava, ali, mexia na mídia, tudo sozinha, gente. Esse povo todo aí era um só. Era eu. Tudo você imagina. Gente, vamos começar o culto? Aí eu orava. Aí eu falava, e eu ia na mídia, e eu colocava música de fundo, que eles gostam, tudo. Graças a Deus, agora eu sento e assisto. Oh, glória! Gente! Graças ao Senhor, o Senhor tem feito com que nós possamos ver os frutos da sua obra lá. E aí, volta só um, irmão. A tia Fati, ela ficou 10 anos na missão, não desceu as águas, mas era a que estava no culto todo dia. Ela não faltava nenhum culto. E aí ela foi embora para Porto Real, no Rio, ficar com os filhos dela, que são padrinhos da Maria Vitória. Padrinhamento lá é muito forte. Não tem o significado de qualquer padrinho, é pai e mãe mesmo. Ela até deu varada na Maria, né? Quieta, no meio do culto. Aí ela, lá de Porto Real, falou assim, eu queria descer as águas. E a gente falou assim, quando? Ela, eu queria hoje. Eu falei, não, hoje não dá, mas sábado nós estamos aí. E a gente foi, e ela desceu as águas. Idosa, assim. Ela decidiu, a gente foi em Porto Real e fez o batismo dela. Porque, assim, às vezes, nós, como igreja, a gente tem um monte de burocracia. A gente tem, é normal, democracia com tudo. Mas é um protocolo para que a gente siga bem a palavra e os princípios do Senhor. Mas a cultura, às vezes, a gente tem que deixar ela por baixo e Deus vai permanecer. Ele é supracultural, ele está acima da cultura. E o que importa é ter Jesus e falar, quero descer as águas, que para o cigano, a parte mais importante não é, eu recebi a Jesus, eu tenho Jesus, não é eu desci as águas por Senhor, é o batismo que é importante para eles, é o evento mais importante, é o batismo, que é onde ele testifica diante da comunidade dele, porque ele está ali, gente, é um acampamento, a igreja é bem no meio do acampamento, igual era Israel acampado, e fica em volta da igreja. Então, ali é o tempo todo mundo olhando a vida de todo mundo todo dia. Então, quando ele desce as águas, é uma ação que tem que ser muito responsável, porque todo mundo vai cobrar ele. Tu é crente agora. Tu desceu as águas. Olha o que tu está fazendo. Não faz não, porque tu é crente, entendeu? Então, é o mais importante. E a gente achava que não ia ver, mas nós vimos vários para a glória do Senhor. Então, o Senhor tem feito maravilhas lá. E quando a gente lê Atos 10, 34, de ver como Deus abriu o entendimento de Pedro, de que não tinha diferença entre judeu e gentio, que todos eles precisavam ser alcançados pela graça do Senhor e com o Espírito Santo. Tanto que eles receberam o Espírito Santo ali, né? Então, nós também, como igreja, precisamos olhar para os povos não alcançados. Ciganos é um dos 8 povos menos alcançados. Tem os surdos, tem os quilombolas, os sertanejos, os indígenas, ainda tem muita tribo indígena que precisa ser alcançada. Então, e os ribeirinhos, os neuroatípicos, que precisam ser alcançados, as igrejas precisam se preparar para atender a comunidade neuroatípica. Então, muita coisa a gente precisa fazer ainda, mas, primeiro de tudo,
é quebrar o preconceito dentro do nosso coração. Olhar para o povo cigano, porque, gente, eu vou falar assim, eu sou apaixonada no povo cigano. Eu visto roupa deles, é lógico, porque, como Paulo diz, a gente se contextualizou para entrar na comunidade, usamos a roupa igual elas, mas onde eu vou com elas, eu estou vestida. Tem dia que eu marco alguma coisa com elas, chego lá e falo, porque tu tá de brasileira, que é garrim, né? Aí, você não vai não? Eu falei, não, vou de cigana. Aí ela se troca. Entende? Então, assim, é um orgulho para mim vestir essa roupa. E não é uma apropriação cultural, é um respeito à cultura deles. Né? Porque muitos ativistas falam que é apropriação cultural, e não é respeito à cultura, ao costume, à tradição. Existem muitas tradições lindas dentro do povo cigano. O fato de elas não poderem sair sozinhas é uma proteção. Uma série de coisas mínimas que muita gente questiona é proteção. E eu amo esse povo cigano. E eu vim compartilhar com vocês sobre isso, sobre o povo cigano, para que vocês ficassem sabendo de que é gente como a gente. Eles respiram, eles trabalham, eles não trabalham empregado em... Como fala, gente? Emprego fixo, CLT. Não consegue, gente. Eles moram num acampamento, eles são livres, eles têm a liberdade deles. A bandeira, o céu aqui, o azul, significa o céu, que é a liberdade. O verde significa o que eles estão acostumados, que é andar, que é estar na vegetação, no meio. É isso aí. E isso aqui é uma roda, que é Vurdon o nome, né? De carroça. Então, que significa o jeito que eles andam. E não andam só como nômades de um lugar para o outro, mas eles andam muito para vender. Eles pegam as coisinhas deles, vão vender. Vão vender. E olha só como é importante a gente ministrar o evangelho. Eu nunca falo para um cigano ou para uma cigana, você não pode fazer isso porque está errado. Eu não falo. Mas olha, nós escutamos um testemunho de um dos ciganos que ele falou assim, que ele vende máquinas, né, que eles compram e revende. E aí uma pessoa perguntou para ele na rua assim, mas é original? E aí ele já era convertido. Aí ele falou assim, e agora, Jesus? Porque antes falava, não, era assim. Né? Gente, é que nem as bijuterias minhas que tá lá fora. É biju, tá, gente? É biju. R$10, queria o quê? É biju. Posso falar que é joia? Entende? É a mesma coisa. E aí, ele falou assim, não é. Não é original. Não dá para você usar numa marcenaria, não, que eles vendem parafusadeira, essas coisas assim. Mas dá para usar em casa, vai servir bem. Então, diz que a pessoa ficou muito feliz de ele falar, dele ser sincero e comprou. Falei, viu como Deus honra? É dessa maneira que eles vão aprendendo, entende? Tem coisas que a gente aprende, nós e eles, desde cedo, daquele jeito, a gente acha que está certo. Mas aí o Senhor, com a tua palavra, com a verdade que liberta, vem sobre a vida nossa, sobre a vida deles, e cada um vai sendo liberto em nome de Jesus de tudo que precisa. Nós estamos num processo de santificação, todos nós. Preconceito, gente, também a gente não pode fazer. Nós somos cristãos, a gente não pode ter preconceito. Rejeitar um e querer o outro. Fazer como o fariseu publicano, tu senta aqui, o outro fica lá fora. Podemos? Não podemos, mas nós fazemos com os ciganos inconscientemente. E hoje esta igreja não está mais inconsciente, glória a Deus. Né? Não podem mais negligenciar, e eu vou dar aqui uma estratégia. Tá? Quando uma cigana te parar para ler a mão, normalmente as ciganas leem a mão, deixa ela ler tua mão. Quem é que tem medo? Não vai ter mais, né? Não tenham medo, gente. A gente não pode ter medo. Deixa ela ler a sua mão, mas faz um acordo com ela. Quando ela te abordar, você fala, pode ler, mas você deixa eu ler a sua depois? E ela vai deixar, porque ela gosta de negociar. Então, ela vai deixar. Deixa ela ler sua mão, deixa ela falar o que ela quiser, ouve com paciência. Fala, agora é minha vez. E quando você for ler a mão dela, você fala, eu vejo aqui na sua mão, tem uma linha. Essa linha aqui é linha da vida. E essa linha da vida aqui está me mostrando que tem uma pessoa que te ama demais. Uma pessoa que deu a vida por você. Uma pessoa que conhece os seus problemas, que conhece as suas deficiências, que conhece o teu coração como está hoje, porque eu não sei, mas ele sabe. E essa pessoa é Jesus Cristo. Ele morreu para te salvar. E ele quer que você seja feliz, ele quer que você seja próspero, ele quer que você esteja bem. E, nessa hora, você pode ter certeza que ela vai ser quebrantada no Espírito Santo. Porque ela vai entender que você é cristão, primeiro, e que você tem uma pessoa muito importante, que é Deus. Porque todo cigano é muito temente a Deus, independente de religião.
Todo cigano é muito temente a Deus. Então, e a cigana, o que aconteceu comigo nessa experiência? Ela bota a mão na minha cabeça, ora por mim. Entende? E aí foi chegando cigana na praça, foi chegando e eu fui orando por todas as ciganas. Mas o que foi que aconteceu ali? Um olhar de atenção. Um minuto para ela. Um tete a tete assim, não, fala que eu te escuto. Eu estou te escutando, pode falar. Então, porque elas não têm isso, gente. Elas não têm. Na rua todo mundo muda de calçada, na rua ninguém quer falar, e quando ela aborda para ler a mão, que é o que ela aprendeu a fazer desde pequeno, as pessoas são rudes. Mas nós, igrejas, temos que ser diferente. A gente é diferente em nome de Jesus. A partir de hoje, quem te abordar, você fala, Polê, eu estou atrasada, mas Polê, Senhor, me ajuda ali. Deixa ela ler. E ali, ó, pode ser que ela não fale, não se entregue tudo, mas ali tu lançou a sementinha da salvação, tu lançou a sementinha da palavra do Senhor, e ela vai querer ter mais disso, experimentar mais disso, amém? Ali, pode passar? Que destino os ciganos terão no que depender da comunidade Boas Novas, Cristã Boas Novas? No que depender dessa comunidade aqui. Qual vai ser o destino dos ciganos a partir de hoje? Como que vocês vão olhar para os ciganos? Pode passar? Então, que a sua igreja esteja escrevendo uma nova história para o povo cigano. Se um de vocês fizer diferença numa vida, oh, glória a Deus! É isso, é um. Entende? Mas nós precisamos estar com o nosso coração totalmente disposto, quebrar toda a barreira do preconceito, não olhar mais para eles com discriminação e nós sermos a diferença na vida deles. Pode passar? E ali está o QR Code da missão, para quem quiser conhecer o nosso Instagram. Gente, eu trouxe bijuterias e um livro meu. É meu com mais 9 pastoras. São tudo para sustento missionário, para obra, porque a gente não para, né? A gente fica lá e tem demanda para tudo. Então, eu queria pedir para vocês passarem lá dar uma olhada. O livro, ele chama O Amor que Liberta. E esse livro ele foi escrito para mulheres, mas que os homens possam presentear as mulheres, amém? É porque nesse dia a dia, nos últimos dias de ansiedade, depressão, uma série de coisas, esse livro traz ferramentas que foi preparado por psicólogas e pastoras e missionárias, para que, nesse âmbito que nós temos visto muito ultimamente, as mulheres possam ser curadas através do Senhor. Porque é muito fácil falar que o amor de Deus liberta. Mas como que faz isso? É o que esse livro nos traz. Amém? Deus abençoe pela oportunidade. Eu estou muito feliz de ter estado aqui com vocês. Eu queria pedir para vocês colocarem de pé para eu fazer uma oração por esta igreja. Já acabou? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por este momento de aprendizado na Tua casa. Obrigada porque nós estamos conhecendo um pouco mais sobre o povo cigano. Que esta igreja, Senhor, que a comunidade cristã Boas Novas, seja diferente na vida do povo cigano, seja relevante na vida do povo cigano. Usa da vida de cada um aqui, Senhor, para alcançar este povo, para que a cada novo encontro que acontecer agora, que eles possam pensar, olha, eu ouvi sobre eles, eu vou fazer diferente, que teu Espírito Santo não deixe cair nada em solo árido, mas que seja terra fértil para servir ao povo cigano também. Como nós precisamos de vida servindo ao povo cigano, que o Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abençoe esta igreja, abençoe toda a liderança, para que em todo o tempo tenha esta visão de culto missionário, de aprender sobre missões, de ser uma igreja missionária que envia, que participa, que está junto, que aprende, que faz a diferença. Obrigada, Deus, por esta igreja, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eita! Qual louvor? Você que vai escolher. Vai. Olha, uma lembrancinha. É um obrigado por você ter aceito o nosso convite. E a partir de hoje, eu quero encontrar um cigano. Aleluia! Você vai orar por mim? Para mim encontrar um cigano? Vou orar para toda vez que eu chego em casa, eu oro para todo mundo encontrar cigano. Eu quero. E dá certo. Agora eu quero.